boa tarde. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito em evidência nesses últimos tempos, principalmente para quem trabalha diretamente com unidades críticas, né? Unidade de terapia intensiva, unidade de emergência e urgência, unidades onde a gente tem o uso de uns ventiladores mecânicos como geradores de fluxo para suporte avançado à vida. Então a gente vai estar falando especificamente de desmame ventilatório, principalmente as novas atualizações em relação ao consenso de desmame. É um assunto que a gente vai poder discutir bastante. E depois, quem tiver dúvidas, pode mandar um e-mail para mim, pode entrar em contato que a gente repassa o que vocês tiverem interesse. Eu queria muito agradecer aqui a toda a equipe, o Rafael, a Keren, todos os colaboradores, né, o professor Alexandre Taleb, pela esse evento maravilhoso, né? Então, hoje, para quem não me conhece ainda, meu nome é José de Arimateia Cunha Filho, sou mestre em UTI e doutorando em terapia intensiva também. Sou enfermeiro intensivista e fisioterapeuta intensivista. Vamos lá. Quando a gente fala em grau de evidência, a gente precisa lembrar justamente que o consenso ele é justamente uma discussão dos grandes especialistas, né? Chegou a uma conclusão, uma discussão que levou a alguns protocolos. E isso é extremamente fundamental para que você possa ter um direcionamento do que você pode esperar de resposta, né? Sobre algum procedimento, sobre alguma conduta, e aqui nós temos esse protocolo. Então, assim, o grau de evidência A, só para vocês lembrarem, é necessário, sempre é usar, porque a recomendação é conclusiva, os trabalhos mostram o resultado excelente, sendo adotado por unanimidade por todos os membros, todos os especialistas. A conduta é conclusivamente útil e segura, e sua eficácia e segurança é comprovada. Então, o grau de evidência A, ela deve ser sempre recomendada e, de preferência, seguida, né? O grau de evidência B, ele deve ser geralmente indicado também. A recomendação é considerada aceitável, mas com ressalvas, conduta aceitável e segura também. Grande potencial de utilidade, mas ainda sem comprovação conclusiva, com nível de evidência menos sólida. Você pode ter algumas comprovações conclusivas, mas outras ainda não são tão conclusivas. Então, isso acaba gerando, nas discussões, um grau de evidência B, tá bem? Fica também agora a critério, né, no grau de evidência C, fica a critério pessoal usar a recomendação indefinida. Conduta a respeito da qual não há evidência segura, a favor ou contra, quanto à eficácia e sua segurança. Mas você às vezes tem uma experiência muito boa, o resultado é excelente, e isso ainda não está documentado, não tem ainda algumas evidências em função do estudo, dependendo do desenho do estudo é muito difícil, né, você conseguir desenvolver esse tipo de trabalho, mas, de qualquer forma, o grau de evidência C também fica a seu critério, a sua utilização ou não. E o grau de evidência D, em geral, não se deve usar. Porém, a sua conduta não é recomendada, embora possa em algum contexto excepcional ser adotado. Tratando-se de opção muito fraca, evidência mínima de eficácia e segurança, embora se vislumbre algum potencial de utilidade em alguma circunstância. Então a gente precisa saber que o que a gente está falando, que tipo de evidência tem. Os estudos que fizemos, esses estudos foram retirados de que artigo, de que revista, né? E grau de evidência número E, nunca usar, não recomendado por unanimidade. Então a gente tem essa classificação, só para vocês lembrarem um pouco e da importância do valor que é. Como estamos falando aqui sobre o consenso, o terceiro consenso de ventilação mecânica, e o módulo específico é desmame da ventilação mecânica. Bem, o desmame é um processo de transição da ventilação mecânica para a respiração espontânea, em pacientes com mais de 24 horas de ventilação mecânica. Então, está definido no consenso que até 24 horas ainda não é considerado desmame. Após 24 horas, você sim já pode, tanto o relato, o registro, ser caracterizado desmame ventilatório. Bem, e o sucesso do desmame? A sua manutenção da ventilação espontânea por mais de 48 horas, aí sim é caracterizado o sucesso do desmame. Se caso acontecer por algum motivo, alguma necessidade, antes de 48 horas, o paciente retornou para prótese ventilatória, foi reintubado. Então, não tenho dúvida que isso é considerado um insucesso, um desmame. Tá? Alguma coisa foi deixado de ser observada, deixado de ser analisado, porque o paciente ele sinaliza.
ele dá sinais de intolerância, dá sinais de que alguma coisa não está indo bem. Então, se até 48 horas isso aconteceu e foi realmente reintubado, é porque é considerado insucesso do desmame. E aí toda a equipe tem que reavaliar isso para poder, após 24 horas, retornar, se assim for indicado, o início novamente do desmame. Tá? A sua extubação, ela é uma retirada da via artificial. O fracasso da extubação, necessidade de reintubação em menos de 48 horas, isso aí já foi explicado. Bem, cerca de 40% do tempo da ventilação mecânica é gasto na fase de desmame. Então, é muito tempo. Né? Se a gente levar em consideração que mais de 40% dos pacientes dentro de uma unidade de terapia intensiva estão em ventilação mecânica. Então, 40% desses pacientes estão em processo de desmame. Então, a gente mostra o quanto que é importante a gente ter essa equipe bem preparada, bem entrosada, essa equipe realmente sabe lidar com situações bem críticas, situações onde você precisa de protocolo, onde você precisa de educação continuada, treinamento, discussão. É muito bom nesses momentos, em ambientes que você tem uma visita horizontal, né, o médico encarregado pela passagem da visita tem que discutir com toda a equipe para que você possa todos falar a mesma linguagem, ter o mesmo pensamento. Isso faz uma diferença muito grande no seu serviço. Até 60% desses pacientes com DPOC. Então, a gente lida hoje com uma doença pulmonar obstrutiva crônica que tem um índice muito alto de internação em unidade de terapia intensiva, por vários fatores, né? Fisiopatológicos, da mecânica respiratória, para outros fatores, pela idade e tudo mais. Mas esses pacientes também hoje estamos conseguindo muito sucesso na retirada dessas próteses com segurança, com eficácia, justamente porque estamos hoje trabalhando com uma equipe muito bem preparada. Hoje os membros da equipe que trabalham com pacientes críticos cada vez mais se especializam e têm nas suas unidades uma rotina de treinamento, de atividades programadas. Então isso faz com que cada vez você tenha mais segurança, mais confiabilidade e cada um sabendo bem o seu papel, sabendo bem o que deve fazer, como fazer. Isso faz com que você retarde muito as complicações, né? Isso faz com que você consiga ter um direcionamento mais próximo do que realmente o paciente necessita. Então é muito bom você trabalhar em equipe, trabalhar no local que tenha esse trabalho com protocolo. E o objetivo maior da ventilação mecânica, nesses casos, a estratégia que reduzem o tempo de ventilação mecânica, sem aumentar a incidência de reintubação. Isso mostrou o grau de evidência A, B, C, isso mostrou o consenso que você reduzindo o tempo de internação, você reduz custo, você reduz complicações, que são até algumas complicações até evitável, né, prevenidas, mas você consegue evitar tudo isso. Né? Então, a gente precisa ter esses protocolos. Simplificar e uniformizar o desmame da ventilação mecânica. Então, a gente precisa ter isso padronizado. Se cada um pensa de um jeito e faz de um jeito, aí o resultado também não vai ser o tão esperado. Pode acontecer de ter uma incidência maior de mortalidade, de insucesso no desmame. Então, a gente tem que seguir protocolo e discutir os procedimentos, né? O passo a passo. E quando iniciar o desmame? Primeiro, a gente tem que pensar na reversibilidade ou controle do evento que motivou a ventilação mecânica. A gente faz de tudo para o paciente não ir para a ventilação mecânica, mas se ele foi, bom, agora a gente tem que ter paciência de conseguir realmente chegar à causa principal que motivou o paciente a ir para uma prótese ventilatória, ir para uma ventilação mecânica, e a partir daí, com segurança, com trabalho em equipe, a gente tenta conseguir já, a partir daí, iniciar esse processo de retirada, né, esse desmame. A presença de drive respiratória, ela é extremamente importante que esteja estável. Um paciente com P01 acima de 6, uma respiração dificultada, com um esforço muito grande, é um paciente que vai ter uma necessidade de fluxo mais alto, de um rise time maior, o tempo de entrega desse fluxo vai ter que ser realmente melhor ajustado. Essa interação do tempo de resposta tem que ser algo muito preciso. Então, a gente precisa que o paciente tenha controle da respiração, inicia esse controle da respiração e a gente vai tentando progressivamente fazer com que ele volte a ter o controle total da respiração.
e a gente vai ajustando os parâmetros do ventilador para que o paciente possa ter mais liberdade de cada vez mais ele reassumindo melhor essa respiração. O paciente precisa com isso ter estabilidade cardiovascular, porque a resposta hemodinâmica de um paciente de ventilação mecânica é muito grande, principalmente com pacientes cardiopatas. Então a gente tem que ter muito cuidado em saber lidar com o processo de desmame em pacientes em ventilação mecânica, principalmente que tem uma origem de disfunção cardíaca, tá? O paciente precisa de ter um equilíbrio ácido básico já com pH normal, corrigido, o desequilíbrio também já estável, né? pH entre 7,3 até 7,5, muito cuidado, a gente tem que manter um pH normal. E quando iniciar o desmame ainda? Troca gasosa adequada. O paciente tem um índice de oxigenação que nós temos. A relação PO2-FiO2 acima de 300 é considerado normal. Acima de 200 a 300 é considerado injúria pulmonar. E abaixo de 200 você tem uma lesão pulmonar aguda. É importante a gente considerar que no paciente em ventilação mecânica, a relação PO2-FiO2 maior que 150, com PIP menor ou igual a 8 centímetros de água, você consegue ter uma estratégia boa, você consegue ter uma evolução boa do índice de oxigenação associado às etapas do desmame. A correção de sobrecarga hídrica, é importante fazer essa correção. Eletrólitos séricos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, todos normais, também corrigidos se assim for necessário. Capacidade de reflexo, de disparo do reflexo do oxígeno em algumas situações. A gente precisa ver esse reflexo, observar se isso está acontecendo, porque é um reflexo de segurança, de proteção, tá? E as tentativas de desmame, alguns critérios para iniciar o desmame, a gente tem que ter esses critérios, né? A resolução melhora significativa da causa que determinou a necessidade da ventilação mecânica, estabilidade hemodinâmica, troca gasosa apropriada, estado neurológico apropriado, né? Em relação ao nível de consciência, em relação ao controle central da respiração, habilidade de proteção de vias aéreas, de remoção de secreção, como foi citado anteriormente, em relação ao disparo do reflexo do oxígeno, interrupção da ventilação mecânica. Alguns pacientes eles toleram um teste de respiração espontânea e podem ou não ser elegíveis para extubação. Então a gente tem a visita horizontal, a gente tem a equipe que vamos colocar no protocolo, quem que vai participar desse teste de respiração espontânea. Qual é o paciente que vai hoje também no protocolo de despertar diário, de sedação, a gente vai logo em seguida entrar nesse esquema também do despertar diário, né? Do teste de respiração espontânea. Bem, nós temos agora o teste de respiração espontânea, ele pode ser simples e bem eficaz. Ele pode ser utilizado um tubo T ou uma ventilação com suporte pressório de 7 centímetros de água, que é o valor estipulado para que você consiga vencer a resistência da cânula orotraqueal. Você pode utilizar o CPAP de 5 centímetros de água, né? O sucesso, ele mantém um volume minuto por 48 horas, uma ventilação espontânea por 48 horas após a interrupção da ventilação mecânica. Então a gente tem que ter o sucesso, lembrando que para ser sucesso tem que passar de 48 horas. Se antes de 48 horas o paciente voltou para o ventilador mecânico, voltou para uma prótese ventilatória, né, através de uma cânula, você tem insucesso do desmame. Então fracasso ou falência é retorno necessário nesse período. Bem, dentro da tentativa de desmame e critério de falência, nós temos índice de oxigenação, uma saturação menor que 90%, é muito perigoso, mas lembrando que em alguns pacientes, em algumas situações especiais, é até aceitável. Você tem um paciente DPOC, que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, você tem um paciente com uma doença restritiva, uma doença obstrutiva, você tem um paciente que tem uma idade avançada, né? É importante lembrar que o cálculo do PO2 ideal, por exemplo, 100 menos a idade dividido por 3, ele tem alguns fatores que o influenciam. Um deles, principais, seria a idade. Tá? Pressão arterial sistólica menor que 90 mm de mercúrio ou o 180 mm de mercúrio, nem pode ser menor que 90 e nem maior que 180. Temos que ter um equilíbrio nisso. Aumento ou redução em mais ou menos 20%. Então a gente já tem que se preocupar. Alguma coisa pode já sinalizar que podemos ter dificuldade. Frequência cardíaca menor que 50 ou maior que 140 batimentos por minuto. Aumento ou redução em maior que 20% também são sinais de intolerância, sinais de que alguma coisa pode não caminhar bem nesse processo de retirada da prótese.
frequência respiratória maior que 35 incursões por minuto, isso já é aumento de demanda ventilatória, um risco maior de sobrecarga. O paciente em repouso, em decúbito dorsal, no leito, ele praticamente tem uma respiração um pouco até diminuída, em função da necessidade de esforço. O paciente está mais acamado, está mais em repouso, então ele não há necessidade de respirar tão rápido. Em algumas situações você pode ter uma respiração patológica, Kussmaul, Biot, Chern-Stokes, você pode ter um ritmo irregular, você pode ter um mecanismo compensatório por distúrbio metabólico, mas você analisa a monitorização, multiparamétrico está lá, frequência cardíaca normal, pressão arterial normal, saturação de oxigênio boa, e às vezes o paciente está respirando rápido, mas tem que ser avaliado o distúrbio hidroeletrolítico, porque isso às vezes pode ser um mecanismo de compensação metabólica, tá? Então a gente tem que avaliar todos esses aspectos. Sinais de trabalho respiratório excessivo, o paciente vai estar apresentando sinais de trabalho respiratório, respiração rápida, uso de musculatura acessória, sudorese, o paciente tem um padrão respiratório paradoxal, né, irregular, e isso faz com que o paciente ele comece a entrar em fadiga. E se você não toma nenhuma conduta, essa fadiga o paciente vai só aumentar. Daqui a pouco ele entra em fraqueza muscular. E entre exaustão, aí o paciente ele deprime o centro respiratório, ele rebaixa o nível de consciência, tá? Temos que ter muito cuidado com esses pacientes já com sinais de intolerância durante esse processo de desmame. O paciente também pode apresentar agitação, depressão, desconforto. Essa agitação pode estar relacionada a uma hipoxemia, pode estar relacionada a um distúrbio hidroeletrolítico. O paciente pode ter uma depressão do centro respiratório, começar a rebaixar o nível de consciência. O paciente pode ter um desconforto respiratório significativo. Então, isso tudo tem que ser avaliado para que você possa saber até onde você pode insistir no processo de desmame. Ou você tem que interromper e retorna para o ventilador mecânico e depois, alguns instantes, em outro período, você consegue dar continuidade a esse processo gradual da retirada da prótese. E o desmame também a gente precisa monitorar. A monitorização ela é fundamental. Então, orientar decisões acerca de quando iniciar e continuar ou descontinuar a tentativa de respiração espontânea. Você tem um tubo T. É importante o tubo T em alguns aspectos, principalmente para pacientes cardiopatas, porque a pressão positiva, quando o paciente está em ventilação mecânica, você tem um aumento da pressão intratorácica, diminuição da pré-carga, diminuição da pós-carga, diminuição do débito cardíaco. E depois que o paciente retira essa pressão positiva, que tem uma resposta muito significativa na hemodinâmica, né, você acaba tendo um aumento do retorno venoso, um aumento da pré-carga, pós-carga, um aumento do débito cardíaco. Então, dependendo do grau de disfunção cardíaca, você pode ter uma sobrecarga. Então, é importante em pacientes cardiopatas você utilizar o sistema T, até para que você observe se realmente o paciente está tendo uma resposta boa à estratégia, ou se você utiliza também o sistema de pressão de suporte de 7 centímetros de água, não tem problema. Isso é fundamental, é muito bom. O módulo de pressão de suporte é um módulo por válvula de demanda. Ele realmente faz com que o paciente, conforme o esforço e a necessidade dele de demanda ventilatória, isso seja complementado. Se ele faz um esforço mais forte, ele recebe mais fluxo, mais volume. Se ele faz um esforço menor, ele recebe menos fluxo. Quer dizer, o paciente tem um controle dessa demanda ventilatória, dessa liberação dessa válvula. Então, é importante que a gente controle esse ajuste de sensibilidade, ajuste de entrega de fluxo, rise time, essa interação, ela tem que ser muito bem ajustada. Para isso, você precisa de ter protocolo, você precisa conhecer bem a beira-letra, avaliar o paciente constantemente, fazer as abordagens quantas vezes for necessária, para que o paciente não seja interrompido ou você não seja pego de surpresa, tá? Eu acredito muito que o trabalho em equipe, todos conhecendo muito bem o seu papel, trabalhando em conjunto, só tem a somar e muito. E a resposta, não tenha dúvida que o caminho do sucesso é por aí. Você pode utilizar esse teste de respiração espontânea 30 minutos até 122 a 120 horas. Lembrando que o paciente, em poucos minutos, ele já tem resposta do seu objetivo maior. Se melhorou a oxigenação, melhorou a interação, o paciente, o drive está bom, o ritmo respiratório está satisfatório, o padrão respiratório está
também não está irregular, não tem um ritmo patológico, o paciente está com controle da respiração, que isso evitaria um risco de apneia, um risco de rebaixamento do nível de consciência, outras complicações da própria evolução neurológica, dependendo da doença de base. Então a gente tem que ter parâmetros para a gente ter a certeza que o paciente, quando for ser extubado, ele vai se manter fora do tubo. Não é só apenas você põe o teste de respiração espontânea, o paciente está mantendo estável, mas se ele estiver agitado, aquela agitação psicomotora, você vai lá e contém o paciente, com o risco dele, na tentativa dele não se estubar acidentalmente, mas a gente tem que entender o que pode estar sinalizando essa agitação. Será que é dor? Será que o paciente tem algum outro tipo de desconforto que a gente ainda não verificou, não conseguimos identificar? Então vamos respeitar os critérios de desmame, vamos respeitar a necessidade do raio-x, a necessidade de uma gasometria, vamos respeitar principalmente o quadro clínico, né? A sua avaliação. A sua avaliação ela é soberana sempre, tá? Às vezes o exame está muito bom, ou às vezes o exame numa gasometria, o paciente estava lá agitado, por alguma questão de dor, por uma questão de desconforto, e a gasometria é colhida naquele momento e o PO2 às vezes veio muito baixo, aí depois você identificou o fator que gerava um aumento do quadro álgico do paciente, e o paciente melhorou, ficou mais tranquilo, e aí o PO2 sobe, porque à medida que o paciente sente dor ou está fazendo algum procedimento, que seja procedimento que consuma uma maior quantidade de oxigênio, o paciente vai ter uma gasometria com PO2 baixo. Então, às vezes, a gente tem que, até na hora de colher a gasometria, a gente tem que ter a certeza que aquilo que está acontecendo não vai estar interferindo. Mas, na grande maioria das vezes, é necessário colher a gasometria para até avaliar se realmente o paciente está em insuficiência respiratória, que tipo de desequilíbrio pode estar já sinalizando, apresentando na gasometria. Então, a gente precisa ter esses exames complementares para realmente confirmar a sua suspeita. Tá? O sucesso na interação da ventilação mecânica, o teste de respiração espontânea ele é bem sucedido, realmente o paciente costuma ter uma resposta muito boa, avaliados quanto à retirada da via aérea artificial, então dá para a gente ter uma ideia se o paciente vai fazer um laringoespasmo, um ronquidão, se o paciente tem um risco de edema de glote. Então a gente costuma diminuir um pouco a pressão do cuff, observar o quanto de escape de ar tem ao redor, medir o volume inspirado, o volume expirado, se realmente o paciente ausculta também, bronquial também, para avaliar se tem ronquidão. O paciente não tolera o teste de respiração espontânea, você não pode nem pensar mais do que uma vez. Você tem que retornar aos parâmetros anteriores e após 24 horas você vai dar seguimento novamente à tentativa de desmame. Tá? Você suspende, relata o motivo pelo qual você está suspendendo o desmame e na hora de fazer a justificativa, explicar o porquê daqui a 24 horas entrar no protocolo novamente. Suporte ventilatório com repouso da musculatura, isso é importante porque se o paciente entra em fadiga, ele necessita de pelo menos 24 horas para poder descansar um pouco, descansar essa musculatura para que ele possa depois tolerar bem, ele possa suportar bem. É muito bom também lembrar que a equipe de fisioterapia noturna, 24 horas, você consegue dessa forma respeitar muito as fases do sono, você consegue muito respeitar para que o paciente possa ter uma qualidade de sono melhor, o paciente possa ter uma interação máquina e controle respiratório melhor. O hospital, a unidade que tem o fisioterapeuta noturno, isso faz com que você aborde o paciente sempre que ele descompense, aí você vai lá e corrige, aquilo não é prolongado, aquele desconforto não se prolonga. Então, às vezes, isso evita muito uma sedação noturna, isso faz com que o paciente, você atendendo o paciente no período noturno, você corrige alguns distúrbios que possam evoluir para uma complicação muito maior. Então, onde tem um fisioterapeuta 24 horas, você consegue muito com que esses pacientes, principalmente à noite, eles possam ter uma reserva energética maior, o paciente possa tolerar melhor o desmame, principalmente no dia seguinte. Porque se o paciente tem uma qualidade de sono bom, se ele tem menos fatores que interferem no sono, ele vai ter uma condição boa de poder no dia seguinte cedo você entrar com um teste de respiração espontânea, o paciente está com uma reserva boa para poder responder à sua tentativa, diferente de um paciente que não dormiu bem, que não teve uma qualidade de sono boa, o paciente teve várias intercorrências noturnas e que aí ele já acorda já nervoso, qualquer tentativa que você vai fazer já se agita, já entra em desespero, quer dizer, isso tudo a gente vê muito nítido na prática.
Então, é uma sugestão que eu falo para vocês, não deixe de ter uma equipe completa, uma equipe bem entrosada. Isso faz com que você tenha uma resposta muito grande, tá? Você tem aqui também algumas indicações, né? E o que pode levar um paciente a ter um tempo prolongado que está associado ao desmame. O paciente que fica muito tempo em ventilação mecânica, nós temos vários fatores. A própria pneumonia hospitalar, algumas complicações laringotraqueais, fraqueza muscular, alterações hemodinâmicas, barotrauma, vários fatores podem levar o paciente a ter um aumento do tempo de permanência na ventilação mecânica. É justamente essas complicações, é justamente esses fatores que a gente precisa que eles sejam corrigidos ou controlados para que você possa seguir um protocolo de retirada com segurança e com mais eficácia. Isso faz com que você diminua, né, a mortalidade, isso faz com que você tenha essa equipe evitando essas complicações, evitando esses fatores, ou melhorando-os, ou corrigindo, você diminui o tempo de internação e custos. Mas se o paciente está com esse quadro de pneumonia hospitalar, o paciente tem outras complicações, o paciente apresenta uma fraqueza muscular significativa, não tenha dúvida que isso acaba gerando maior tempo de internação, o custo vai ser maior, né? Então a equipe faz com que isso seja diminuído muito. Você tem aqui na foto um paciente que, mesmo que está em ventilação mecânica, não significa que está bem. Ele tem ventilação mecânica, mas você tem que ajustar os parâmetros de acordo com a demanda, da necessidade do paciente. Você tem que avaliar se realmente está corrigido o distúrbio hidroeletrolítico dele, se a doença de base está sendo bem assim, resolvido ou estabilizado. Então aqui a gente precisa avaliar se realmente o paciente, o que está sinalizando que ele pode estar necessitando. Aqui ele pode estar com sudorese, uso da musculatura acessória, uso de musculatura de tiragem intercostal, padrão paradoxal respiratório. Então você tem que ajustar de acordo com a necessidade do paciente. Também não posso também descartar a possibilidade de ser uma falha de equipamentos. Você tem que saber se o problema está no equipamento ou se o problema está no paciente. Então você tem que desconectar o paciente do ventilador. Enquanto um testa o aparelho, você avalia bem o seu paciente, usa o ambu, avalia seu paciente, identifica se o problema está nele, se ele que realmente pela doença, pela extensão da lesão, pelo grau de acometimento, isso faz com que ele não esteja interagindo bem com o ventilador mecânico. Então vamos discutir a conduta que podemos fazer com esse paciente. Ou se às vezes o problema está justamente no ventilador mecânico. Pode acontecer. Lembra dos 3 pilares de ventilação mecânica? A estrutura física, o conhecimento do operador e a própria condição do equipamento. Então, às vezes pode acontecer uma desconexão do sensor, um furo na traqueia, um vazamento, um escape de ar, pode alguma falta de necessidade de ajuste, de regulagem. Então, a gente precisa sempre procurar a causa. E não é procurar quem errou, quem está falhando, não. A gente tem que procurar a causa para poder diminuir esse tempo de risco maior de complicações, né, e intervir mais rapidamente. Bem, e o paciente ainda em ventilação mecânica prolongada? Dependência. Existe uma dependência por mais de 6 horas por dia, por tempo superior a 3 semanas. Apesar de programa de reabilitação, correção de alterações e utilização de novas técnicas, se o paciente assim manter por 6 horas diárias por mais de 3 semanas, é considerado uma ventilação mecânica prolongada. E a importância de estratégias e protocolos. Então, hoje, eu quero que você entenda bem que não dá para falar de desmame sem ter um protocolo. Esse protocolo tem que ser adequado à sua realidade. A sua equipe tem que ter acesso a esse protocolo. Você tem que discutir esses protocolos para que todos falem a mesma linguagem. Tá? O consenso ele é muito claro, ele detalha isso muito bem, como isso é utilizado. Né? A utilização de protocolo de desmame associado a um teste de ventilação espontânea diminui a duração da ventilação mecânica e a incidência de complicações e os seus custos. Então, está evidente. Você reduz custo, tempo de permanência em paciente de ventilação mecânica, diminui complicações, que é o que é melhor. Então, hoje, eu vejo que a equipe está conduzindo bem, a gente está tendo assim, uma mudança de alguns mitos de antigamente. O paciente DPLC, ele quando está em ventilação mecânica, esquece, porque ele se adapta, ele se acostuma, depois para tirar é difícil. Não. Os locais que eu trabalho, as equipes que eu tenho
muito privilégio de participar, a gente vê o sucesso muito grande nesses pacientes. E outros pacientes mais, com doenças neuromusculares, pacientes com SARA, pacientes com politrauma, pacientes com pulmão de choque e outros tipos de situações especiais, a gente tem uma excelente resposta, tá? Então, eu acho que alguns mitos a gente pode quebrar por aqui. Bom, e o desmame gradual? Isso é evidente. O desmame gradual é necessário, né? Você pode utilizar o tubo T 1 ou 2 vezes diariamente, por tempo progressivamente maior que 2 horas, aí depois você retorna para o ventilador mecânico, aos parâmetros anteriores, desmame, depois você observa, monitoriza, registra se ele está tolerando bem ou não, se houve alguma falha, houve algum sinal de intolerância, por quê, em que momento, o que sugere que aquilo tenha acontecido. Tá? Você pode utilizar a pressão de suporte associado com o módulo SINV, se assim for melhor. Você tem uma redução gradual de pressão de suporte inferior a 8 centímetros de água. Então, você vai diminuindo de 2 a 4 centímetros de água a pressão de suporte até chegar a 7 a 8 centímetros de água. Que isso é significativo para vencer a resistência da cânula orotraqueal. Paciente de ventilação mandatória intermitente, sincronizado como PSV, SINV, PSV, redução gradual da frequência respiratória de PSV, isso faz com que você tenha um maior tempo de desmame. Então, isso é muito bom. Você reduz a frequência respiratória, associa o módulo SINV, que é o módulo de ventilação mandatória sincronizada, junto com o módulo de ventilação com pressão de suporte. E os estudos mostram que a resposta é muito boa, tá? Parâmetros respiratórios. Nós temos a frequência respiratória normal de 28. Normal seria esses parâmetros, mas assim, o normal é de 12 a 20. Mas se a frequência respiratória começa a ficar alta, já é sinal de intolerância, sinal de que a demanda ventilatória começa a aumentar. Se a demanda ventilatória ficar acima de 10 litros por minuto, é sinal que você está consumindo demais energia, você está consumindo demais oxigênio. Ou o volume corrente está muito alto, ou a frequência respiratória está muito alta, alguma coisa está acontecendo. Então, você tem que ir lá e diminuir esse consumo de oxigênio dele, diminuir essa demanda ventilatória dele. Melhorar o posicionamento, melhorar a expansão, melhorar ou reverter uma atelectasia, reverter uma possível complicação que está comprometendo e dificultando mais ainda esse desmame. Volume corrente maior que 325 ml, a gente tem que usar um volume corrente ideal, de 5 a 8 ml por quilo de peso. Em algumas situações especiais, a gente usa até 4 a 5 ml por quilo de peso. Pacientes com baby look, pulmão de bebê, paciente com SARA, paciente com DPOC, a gente tem que usar algumas estratégias justamente para que a gente atinja o resultado final mais rápido. Porque outros grandes especialistas já estudaram, já tem laboratório de movimento, de mecânica, tem tudo e mostra os caminhos das pedras. Então vamos seguir. É claro que ainda assim, cada um, dependendo das suas habilidades, você pode ter uma dificuldade mais do que o outro, mas se você seguir direitinho esses protocolos, o consenso, a chance de sucesso é muito grande, tá? O índice de TOB menor que 105, então assim, é um índice extremamente importante de ventilação, que mostra como é que está a ventilação do paciente. O índice de oxigenação muito necessário, fundamental em relação ao PO2/FiO2, de 150 a 200, ele pode continuar o caminho, o paciente está melhorando, ele poderia estar muito pior, ele poderia estar com injúria franca, uma lesão pulmonar aguda, mas ele já pode com isso melhorar ainda mais, se os outros parâmetros estão bons. Você pode ter como parâmetro respiratório, frequência respiratória menor que 35 pulsações por minuto. Se for maior do que isso, você tem que ajustar, identificar o que está acontecendo para o paciente não ficar com frequência respiratória elevada. Pode ser dobra da cânula, pode ser um mau posicionamento, pode ser dor, pode ser uma atelectasia, pode ser um colabamento, né? Pode ser um derrame aumentado, derrame pleural, pode ser. Você tem que avaliar o paciente, tem que auscultar, tem que fazer a percussão, tem que fazer a palpação, tem que avaliar com critérios para que você possa chegar o mais próximo da causa. O índice TOB menor que 105, a relação PO2/FiO2 de 150 a 200. Eu tenho aqui ainda, dentro da monitorização, auxiliar na identificação e correção das causas da insuficiência respiratória, que são todos esses sinais de intolerância que a gente já está acostumado a ver. Dentro da monitorização da ventilação, você vai ter a capacidade neuromuscular avaliada, carga respiratória, resistência, elastância, complacência, né? Você tem volume minuto também avaliado, que sinaliza muito bem a demanda ventilatória. O volume minuto é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Quando esse volume minuto ultrapassa 10 litros, significa aumento de demanda ventilatória. Então a gente tem que ter muito cuidado para que esse volume minuto não passe de 7 litros ou até 8 litros, tá?
monitorização da oxigenação, monitorização da ventilação. Se a gente tiver na ventilação o capnógrafo para medir a qualidade do CO2 exalado, seria muito bom. Se a gente tiver monitorização de oxigenação, melhor ainda também, com oximetria, com outros índices de oxigenação que monitoram muito bem através da gasometria, tá? E para reduzir a carga respiratória através da elastância, né? Você quer reduzir essa carga, tratar o edema pulmonar, tratar a pneumonia, reduzir o PIB intrínseco, porque o paciente com PIB intrínseco elevado é sinônimo de aumento de trabalho, sobrecarga, esforço respiratório. Então o paciente precisa estar com esse PIB intrínseco controlado. E como é que a gente corrige isso? A gente utiliza até 80 a 85% do PIB externo. Então o paciente tem um alto PIB de 10, então você vai utilizar 80% de PIB externo. Você vai lá no ventilador e coloca o PIB externo. E esse alto PIB vai diminuir o trabalho respiratório, a sobrecarga. É claro que, em alguns casos, o paciente vai ter um aumento desse PIB intrínseco, principalmente em pacientes com SARA, pacientes com algumas doenças específicas, que a gente tem que saber como lidar com isso, né? O paciente DPOC ele tem já um PIB oculto, PIB intrínseco significativo, então a gente tem que saber até onde a gente deve corrigir. Muito cuidado com pacientes com DPOC, porque o paciente DPOC, você tem já na sua gasometria um distúrbio já presente, crônico. Você tem um paciente hipercápnico e um paciente hipoxêmico. Então, ele não pode depois ter gasometrias ótimas, como seria uma pessoa normal. Se você tem um paciente que ele está há muitos anos com PCO2 de 60, o PCO2 dele é elevado, aí ele se interna, vai para o ventilador mecânico e você quer evoluir desmame, já está controlado o quadro infeccioso, o paciente está bem desperto, quer evoluir o desmame, aí você, a gasometria dele está ótima. Por que está ótima? O PO2 está 90, está 100, o PCO2 está 30, 35. Mas peraí, se o PCO2 dele antes era normal, o dele, patologicamente, o PCO2 dele era alto, e era uma hipercapnia, por que eu vou diminuir isso? Cuidado, porque aí você piora o quadro justamente dele, de compensação que o paciente já adotou durante vários anos. O paciente tem um PO2 muito baixo, uma hipoxemia, 55, 60, aí você depois na gasometria vem PO2 de 100, 150, 200, paciente com hiperóxia, lembrando que a hiperóxia é um paciente que, e pelo tempo de exposição, isso é lesivo, é tóxico, aumenta a liberação de radicais livres e outras complicações mais. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu espero desse paciente de ventilação mecânica. Então muito cuidado com isso. Paciente de POC, você chega para o colega e fala, doutor, vem cá, vamos discutir essa gasometria aqui. O paciente aqui está em desmame, tendo bem, mas a gasometria dele está excelente. O PO2 está muito alto, o PCO2 está baixo, antes estava realmente mais alterado. Opa, mas peraí, esse paciente ele tem que manter o que era de costume dele. Então, muito cuidado, tá bom? Por isso é importante o protocolo, discussões de caso, discussões com a equipe, a visita horizontal, a passagem dessa visita horizontal. Bem, e esvaziar também agora grandes derrames pleurais, tem que ser avaliado, tem que ser auscultado, feita a percussão, tem que ser feito raio-x para ter a certeza que há a presença do derrame também, além da avaliação clínica, o exame vai complementar a sua suspeita e depois de você ter um esvaziamento desse grande derrame, não tenha dúvida que o paciente vai melhorar. E melhorando, o fator que gerou, às vezes, o que motivou a causa dele estar em ventilação mecânica foi corrigido, não tem por que demorar muito. Então, a gente tem que pensar em resolução da doença de base, ok? Descomprimir o abdômen, esvaziar grandes ascites e assim vai. Drenar o pneumotórax, né? Para que ele não seja hipertensivo e não uma piora mais ainda no quadro hemodinâmico. Bom, pacientes elegíveis para o teste de respiração espontânea ainda. Recomendação é estabelecer estratégia, né? O grau de evidência é A. Paciente, alguns comentários. Estratégia de conjugamento clínico, estilos individualizados. A gente precisa ter esses comentários porque isso é individualmente. Você às vezes pode utilizar a melhor técnica, tem a melhor equipe, mas às vezes um paciente não responde. Ele aparentemente está estável, a doença de base está corrigida, o paciente está evoluindo bem, mas ele pode não tem uma boa resposta. E aí você tem que rever, discutir em equipe, rever toda a situação para você poder saber onde pode necessitar de uma melhora. Enquanto isso, você retorna para o ventilador mecânico, coloca os parâmetros ajustáveis para que ele possa ter uma qualidade de sono bom, que ele possa repousar a musculatura respiratória e 24 horas depois você dá continuidade.
Então, a gente não pode, muito cuidado, empirismo prolonga o tempo de ventilação mecânica. Então, eu acho que é assim, o outro acha que é de outro jeito. Isso tudo vai prolongar o paciente mais tempo em ventilação mecânica. Durante o período da tarde tem uma equipe completa, tem fisioterapeuta, tem todo um enfermeiro intensivista, tem toda uma equipe completa discutindo, aí chega à noite o paciente amanhece sedado. Aí você não sabe o que aconteceu. Peraí, o que está acontecendo à noite? Realmente foi necessário? Foi indicado a sedação? Se foi, parabéns, ótimo. Mas se não foi, por quê? Está faltando mais profissional? O paciente se agitou, por que se agitou? Então, isso tudo tem que ser documentado para que a gente possa entender e saber, na sequência, o que está se passando com o paciente. O que não pode é um horário, as coisas caminhar bem, no outro está tudo trocado. Aí chega no dia seguinte, está tudo trocado ainda mais. Então, a gente fica realmente muito preocupado com isso. Tá? Lembram disso, o empirismo, isso prolonga o tempo de ventilação mecânica. Tá? Bem, e quanto às estratégias? Reduz o tempo de suas complicações, isso é evidente, isso está no consenso, nos medlines, isso é o que temos que seguir hoje, fazer medicina baseada em evidência. Né? A importância do checklist, a equipe multiprofissional, a educação continuada, isso é muito bom. A gente hoje também temos a participação de supervisores de outras faculdades, com seus estagiários, que possam estar sempre nos dando suporte, nos ajudando nas atividades, nas jornadas, nos eventos. Vamos estar sempre trazendo novidades, sempre trazendo profissionais com experiência para poder repassar o seu conhecimento, a sua experiência para os demais colegas. Então, isso é muito bom, essas atividades internas nas instituições, para que motive a equipe, para que a equipe possa estar contente, feliz, que está no caminho certo, viu? A gente tem que valorizar principalmente essa equipe multiprofissional. Bom, e a interrupção diária da sedação? Esse é um teste de despertar diário que também é um protocolo que deve ser seguido. Em algumas unidades isso também já é consenso. Isso é consenso, mas em algumas unidades isso ainda não acontece, tá bom? Mas a recomendação da sedação guiada por protocolos e metas com interrupção diária da infusão é grau de evidência A. Então, aonde tem esse despertar diário, onde tem esse protocolo, onde é seguido, eu garanto a vocês que o tempo de permanência desses pacientes vai ser menor, ventilação mecânica, eu garanto a vocês que as complicações vão ser menores, eu garanto a vocês que o custo vai ser menor. Então, por que não investir? Então, vamos investir. Vamos levar essas informações aos diretores, aos chefes de unidades, vamos tentar investir em capacitação, em qualificação, porque isso traz um retorno muito grande. Bem, e preditor independente de maior duração da VM, permanência na UTI no hospital. A gente tem indicadores, né? Indicadores preditores de tempo de permanência de pacientes em ventilação mecânica. Então, a gente tem, através desses indicadores, associado a outros indicadores de infecção, a gente precisa ter um índice. Será que a gente está nessa meta? Será que estamos atingindo a meta? Bom, ou não? Então, vamos tentar atingir. O que está acontecendo? O que falta? Como vamos resolver este problema, né? Estudo randomizado e controlado com 128 pacientes, duração de VM de 2 a 4 dias, tempo de internação de 3 dias. Então, vários estudos monitoram isso. Tempo de permanência de ventilação mecânica, tempo de internação, o que você conseguiu reduzir, tá? Através de protocolos orientados por enfermeiras, houve uma redução no tempo de ventilação mecânica de permanência na UTI em 2 dias, redução na incidência de traqueostomia. Isso é muito bom, isso foi publicado no Critical Care. A gente realmente temos que valorizar toda a equipe. Os enfermeiros cada vez mais muito bem preparados, muito bem assim especializados, sabe? É uma equipe maravilhosa. A equipe da fisioterapia também está crescendo muito, está cada vez se especializando mais. Hoje nós temos profissionais especialistas em ventilação mecânica, que eu já fiz também especialização em ventilação mecânica, eu já fiz especialização em UTI, em respiratória, em cardio e outras áreas, são 11 pós-graduação que eu já tenho. Então a gente se especializa para a gente poder tentar oferecer o melhor que a gente pode à nossa equipe, ao nosso paciente, porque o motivo maior são eles, a gente quer fazer o bem, a gente quer fazer o melhor, então vamos estudar bastante. E a equipe está de parabéns, os grandes centros, os grandes hospitais cada vez mais valorizando a equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia, a equipe médica também, brilhantemente, cada vez a gente está tendo essa interação muito boa, isso é muito bom. Isso eu sempre questiono, sempre deixo claro, o trabalho tem que ser em equipe. Não adianta um colega estudar sozinho, outro estudar sozinho, outro ali, e outro estudar em outro local. Desmame é trabalhar em equipe. Vamos discutir em equipe. A jornada, o evento, vamos participar de evento.
como é que é a atuação de cada um dos membros da equipe, como é que a gente pode melhorar isso, como é que a gente pode cada vez crescer ainda mais nas discussões nossas, vamos ajudar, um ajudando o outro. Não tem quem é melhor, quem é menos inteligente ou quem é mais... Não, tem aquele que tem mais experiência, mais conhecimento, e a gente com isso vamos chegar ao resultado final, que é diminuir tempo de permanência de ventilação mecânica, diminuir tempo de internação, diminuir custo, diminuir complicação, fazer com que o paciente fique menos tempo internado. Sabemos que desmame da ventilação mecânica, até 75% dos pacientes são entubados após o teste de ventilação espontânea. O teste de ventilação espontânea, vocês viram, é muito simples de fazer. E se até 75% dos pacientes conseguem ser estubados e bem, menos de 15% são reintubados, então a gente tem um tempo de permanência muito curto realmente. A gente consegue aplicar na prática esse protocolo e conseguimos também fazer com que 65% desses pacientes permanecem estubados. Então isso é muito bom, você fazer um protocolo, fazer com que o paciente ele esteja em condições de se manter fora do tubo, fora da ventilação mecânica. Não é só ir lá e tirar, não. Se ele precisar, a gente volta e reintuba. Não, não é isso. O que eu quero que vocês entendam é que o que mais está em evidência é justamente preparar o paciente para que ele possa, após a sua extubação, a equipe sabe lidar bem, de maneira que o paciente consiga não necessitar de ser reintubado. Bem, e a interrupção da ventilação mecânica? A gente tem que saber também o grau de evidência, recomendação é avaliar a melhora clínica e oxigenação adequada e estabilidade hemodinâmica. Então, a gente tem que saber também como identificar esses fatores. Tá? É um grau de evidência B, muito bom. Comentários ainda. Doenças em resolução ou já resolvidas. Você pode apresentar uma boa perfusão tecidual, dose baixa de drogas vasoativas, ausência de insuficiência coronariana descompensada e arritmias. Então, o paciente precisa estar hemodinamicamente estável, né? A doença de base dele ou resolvida ou em processo de resolução, ok? O paciente apresenta uma PO2 maior que 60, isso é muito bom. FiO2 menor ou igual a 40%, PIP menor ou igual a 5 a 8 centímetros de água, isso é muito bom. Lembrando que no processo de desmame, o PIP é um dos índices de oxigenação, das ferramentas que você tenta melhorar a oxigenação, que você por último reduz, ok? Lembram disso. Observar o nível de consciência, o grau de colaboração e capacidade de eliminar secreções. O paciente tem que ter um reflexo do oxígeno presente, o paciente tem que ter drive respiratório, controle dessa respiração dele, que seja parcial e aos poucos ele vai adquirindo um controle maior. E como fazer o teste de respiração espontânea? Você pode fazer por 30 minutos, ou no máximo até 2 horas, em alguns casos. Importante não lembrar de não deixar o paciente se manter mais que 2 horas. Os riscos são muito grandes, é o tempo suficiente para você ter a certeza, ou pelo menos o paciente ter os padrões necessários para que ele seja estubado ou que ele retorne para a ventilação mecânica, tá? Oferecer oxigênio suplementar em até 40%, para manter a saturação de oxigênio acima de 90%. Resultados igual ao tubo T, pressão de suporte, foi evidente que não houve melhora. A pressão de suporte é melhor do que o sistema T, não teve essa evidência ainda, mas tivemos alguns bons estudos mostrando que no sistema T houve algumas respostas melhores. Em outros grandes estudos também, a pressão de suporte houve algumas diferenças também de tempo de resposta melhores, mas o resultado final, ambos foram idênticos, tá? É importante monitorar as variáveis clínicas, hemodinâmicas e troca gasosa, avaliação contínua e próxima à beira-leito, sempre a gente tem que estar realizando. Sinais de intolerância, teste suspenso, suspende mesmo. O paciente começou a ficar taquipneico, começou a ficar taquicárdico, hipertenso, saturando, sudoreico, uso de musculatura acessória, o paciente começou a ficar agitado, temos que suspender o desmame, né? O retorno a condições ventilatórias prévias, né? Só tolerar isso após 48 horas, sucesso. Se for antes de 48 horas, é considerado insucesso. Parâmetros clínicos e funcionais para interromper a teste de respiração espontânea. Paciente com frequência respiratória maior que 35 incursões por minuto, é sinal de intolerância, sinal de aumento de demanda ventilatória, o paciente tem que ser suspenso o teste de respiração espontânea. Paciente com a saturação periférica de oxigênio menor que 90%, temos que avaliar o que pode estar acontecendo. Frequência cardíaca maior que 140 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica maior que 180 mm de mercúrio ou menor que 90 mm de mercúrio, agitação, sudorese, alteração de nível de consciência, isso tudo pode comprometer o teste de respiração espontânea. E conduta no paciente que não passou no teste de respiração espontânea. A conduta seria, grau de evidência A, a recomendação é retornar à ventilação mecânica e permanecer por 24 horas confortável
reavaliar e tratar a sua causa de intolerância, tá? Nos comentários ainda, a recuperação funcional, né, do sistema respiratório, sedativos, eletrólitos, tudo tem que ser reavaliado. Fadiga muscular, a recuperação não ocorre em menor período, então a fadiga muscular aconteceu, está evidente, está registrado, realmente confirmado, então vamos esperar 24 horas. Eu sei que em vários casos, o paciente antes disso é feito outras tentativas de desmame e que dá certo, mas de qualquer forma, entrou em fadiga, respeite, consenso, respeite o quadro clínico do paciente, precisa de 24 horas de descanso. Tubo T 2 vezes ao dia ou uma vez ao dia, faz um pouco de manhã, intercala, faz um pouco à tarde. Isso faz com que cada vez mais o paciente vai retreinando, vai melhorando o drive, vai melhorando o controle da respiração, ok? E assim você bem próximo, bem beira-leito, você vai observando se o paciente tem intolerância, se o paciente apresenta algum sinal de intolerância, ok? E extubação ou não no mesmo dia, tá? Se o paciente passou no teste de respiração espontânea, então vamos avaliar a possibilidade de extubação, tá? Considerando antes da extubação a capacidade de iniciar esforço inspiratório, drive respiratório, o paciente tem que ter controle da respiração, tosse eficaz, pH maior que 7,3, tá? Balanço hídrico corrigido, a sobrecarga hídrica, eletrólitos, potássio, magnésio, cálcio, tudo corrigido. Intervenção cirúrgica próxima, bem, se tem intervenção cirúrgica próxima, a gente tem que pensar 2 vezes agora em evoluir desmame. O paciente vai fazer amanhã um procedimento de traqueostomia. Amanhã o paciente vai fazer um procedimento invasivo. Poxa, peraí, então vamos avaliar, estubar agora para amanhã ter que ser reintubado? Vamos aguardar então mais um pouco, vamos mantê-lo bem ajustado, bem calibrado, a interação boa, que ele fique bem descanso, para que ele possa ter uma condição de reserva, até mesmo ventilatória, de oxigenação, ao ponto de ele poder amanhã fazer um procedimento invasivo melhor. Então a gente tem que respeitar tudo isso, ok? Tá? Bom, e técnica de desmame, né? Você tem a redução gradual de suporte de 2 a 4 centímetros, de 2 a 4 vezes ao dia, titulada conforme parâmetros clínicos, né? De até 5 centímetros de água de pressão de suporte. No estudo de Brochard, a pressão de suporte resultou em menor falha no desmame, quando comparado a SINV e tubo T. Já no estudo externo, a PSB foi inferior ao tubo T, quer dizer, como você tem, ainda não tem uma comprovação qual é o método que é melhor, sistema T ou tubo T. Eu acho uma sugestão minha, trabalho muito com pacientes cardiopatas, pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca, trabalho em UTI coronariano, então é importante você usar sistema T, eu gosto de usar sistema T, e em alguns casos também eu uso pressão de suporte associada a SINV, com redução gradual de 2 a 4 centímetros de água até 7 centímetros de água, que vence a resistência da cânula. E o tempo de resposta, ambos são muito bons, tá? Eu queria parar por aqui, tem muita coisa interessante para a gente falar, mas a gente vai estar falando em outros momentos também e com outros assuntos. Eu queria desejar a todos vocês um excelente final de ano, um ótimo Natal, um maravilhoso ano novo, e ano que vem a gente vai estar junto novamente. Okay? Um grande abraço a toda a equipe, a vocês, e aguardamos os contatos. Tudo de bom.